Galerinha, bom dia. Mais uma aulinha para vocês de seleção, tá? Hoje a gente vai ver os tipos de seleções. Só que antes de eu fazer a aula, eu fiz uma mágica para vocês, ó. Tá vendo que eu tô sem boné? Quando eu estralar o dedo, pá, vou aparecer de boné, quer ver? Tcharam! Bora lá? Bom, pessoal, com relação aos tipos de seleção, existem 3 tipos de seleções, tá? Antes de eu falar dos 3 tipos de seleções, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Na época de Darwin, quando ele publicou o seu livro, quando ele discutiu com a sociedade acadêmica da época sobre seleção natural, ele não tinha ainda noção sobre informação genética. Os trabalhos envolvendo genética ainda não tinham sido publicados ou não eram conhecidos na época. Então, ele analisava puramente as características, tá? Eu vou explicar para vocês usando um ponto de vista darwiniano, tá? Sem levar em consideração a genética. Depois eu quero fazer uma análise de um desses tipos de seleção com vocês, com relação a genes, alelos, para que vocês possam entender isso um pouco melhor. Ok? Então vamos começar. Ó. São 3 tipos de seleções. Seleção direcional, estabilizadora e a famosa seleção disruptiva, tá? Bom, eu coloquei 3 exemplos diferentes para ficar mais fácil vocês entenderem. O primeiro exemplo a gente já estudou na aula anterior sobre melanismo industrial. É o exemplo das betulárias, tá? Bom, como é que funciona aqui? A gente viu lá na aula de melanismo industrial que por causa da interferência humana no ambiente das mariposas, das betulárias, houve uma seleção, tá, em direção a um tipo de variação dentro da população em detrimento do outro. Ou seja, por causa da liberação de fuligem, da liberação de poluição, o ambiente ficou sujo, ficou enegrecido e as mariposas com a pigmentação de pele mais escura foram selecionadas em relação às que tinham pigmentação mais clara. Lembra o nome dessas variações? Melânica e não o quê? Melânica. Então houve uma seleção de indivíduos que têm o quê? A variação melânica na população, tá? Então olha aqui para você ver, ó, na representação gráfica, tem mais indivíduos melânicos do que não melânicos, ok? Ou seja, houve um direcionamento em relação aos outros indivíduos da população. Esse tipo de seleção a gente chama de seleção direcional, ok? Pula para cá comigo, ó, seleção disruptiva. O que é seleção disruptiva? Vamos entender isso melhor com um exemplo. Eu coloquei aqui, ó, 3 cabecinhas de aves, tá vendo aí? Para dar destaque aos bicos. Imagina que é uma população de aves que se alimenta de alimentos variados. Eu tenho indivíduos que se alimentam de grãos, sementes. Eu tenho indivíduos que se alimentam de insetos. Então, dentro dessa população de aves, foi acontecendo uma seleção com relação ao formato do bico, tá? Então você vê aqui indivíduos que têm um bico maior, mais robusto, que é muito legal para coletar sementes, tá? Pega a semente com mais facilidade, se alimenta melhor. Eu tenho indivíduos aqui que têm um bico já com uma projeção fininha para coletar insetos, principalmente larvas, tá? E aqui eu tenho os indivíduos, a população que tem bicos normais. O que foi acontecendo aqui, ó? Os indivíduos que têm bicos especializados para coletar semente, eles tinham um diferencial com relação aos indivíduos que têm bico normal. Eles conseguem se alimentar mais de semente, gerar mais descendentes, lembra disso? Então acontece uma seleção aqui de indivíduos que têm bicos para capturar semente. Já os indivíduos que se alimentam de insetos, principalmente larvas, desenvolveram esse bico aqui, ó, mais fininho, com a pontinha mais precisa para poder coletar as larvas, se alimentam mais e tem um diferencial com relação aos indivíduos que têm bico normal. Então foi acontecendo ao longo da história dessa população uma seleção de indivíduos que têm bicos robustos para coletar grãos, indivíduos que têm bico pontiagudo para coletar larvas de inseto. Enquanto os indivíduos da população que têm um bico normal, eles não conseguem se alimentar nem bem com grãos, nem bem com o quê? Com insetos. Então se você analisar o gráfico, olha só o que está acontecendo. Está acontecendo uma redução dos indivíduos que têm bicos normais. E um aumento na população de indivíduos que têm bicos robustos, indivíduos que têm bicos o quê? Para coletar insetos, para coletar larvas. Ó, aconteceu uma seleção dos extremos e o indivíduo normal não está tendo sucesso. Isso a gente chama de seleção o quê? Disruptiva. Quando os extremos são beneficiados e os indivíduos aqui normais, que deram origem às outras variações, não são favorecidos. Ok? Agora, esse aqui é o caso mais interessante, eu quero detalhar com vocês com calma no próximo quadro. É a seleção estabilizadora. Tá? A seleção estabilizadora ela é diferente da disruptiva. Por quê? Na estabilizadora, você tem o favorecimento de indivíduos aqui, ó, que tem uma característica intermediária com relação aos extremos. Aqui os indivíduos extremos tiveram sucesso e os indivíduos com a característica intermediária se deram mal. Aqui os indivíduos que têm a característica intermediária têm sucesso, enquanto os extremos se dão mal. Um caso interessante que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente no próximo quadro está relacionado às hemácias, está relacionado a um caso conhecido como anemia falciforme. Já ouviu falar desse caso, né? A gente estudou isso na aula de mutações. No caso dos indivíduos que têm
característica normal para a produção de hemácias, eles produzem hemácias que tem esse formato aqui, ó, de disquinho, tá? Parece uma rosquinha da Mabel. Agora, existem indivíduos que, por causa de uma mutação gênica, desenvolvem hemácias com esse formato aqui, ó, formato foiçado, como ficou conhecido na biologia. Agora, entre os extremos, existem indivíduos que, sob determinadas circunstâncias, as hemácias passam da condição normal para a condição foiçada. Esses indivíduos aqui no continente africano são selecionados, e eu já vou te explicar o motivo daqui a pouco, ok? Então passa comigo rapidinho para você ver se você entendeu rapidamente o que está acontecendo aqui. Temos 3 tipos de seleções, tá? Seleção direcional, estabilizadora e a disruptiva. Na seleção direcional, um tipo de característica é selecionado em detrimento dos outros, ok? Na seleção estabilizadora, os indivíduos que têm a característica intermediária são selecionados em relação aos extremos. Já na seleção disruptiva, os indivíduos extremos são selecionados em relação àqueles que têm a característica intermediária, ok? Como exemplo, nós temos aqui a betulária, da seleção direcional, as hemácias foiçadas, que são selecionadas no continente africano, já você vai entender isso um pouco melhor. E aqui a gente tem o exemplo aleatório que eu dei para vocês sobre o formato do bico. Os indivíduos que têm um formato do bico desse jeito aqui, ó, não conseguem se alimentar bem nem de grãos, nem de larvas de inseto. Então eles são pouco selecionados, ok? Então, 3 tipos de seleção. E aí eu vou ter que tirar esse quadro aqui para te mostrar um outro quadro. Daqui a pouco eu volto e 1, 2, 3 e... Tchan! Olha aí, quadro novo. Legal, né? Desenvolvi poderes aqui na internet. Bora, galera. Bom, eu coloquei aqui um novo quadro para a gente discutir a questão da seleção estabilizadora, tá? E aí um dos exemplos mais abordados em exercício e também nos livros de biologia é a questão da anemia falciforme. A anemia falciforme a gente discutiu lá na aula de mutações gênicas, tá? Eu disse para vocês o seguinte, pessoas que têm os genes normais para a produção de hemácias, produzem hemácias com esse formato aqui, ó, formato de disquinho. São hemácias que duram cerca de 120 dias na nossa circulação, elas são flexíveis, você consegue dobrar elas e quando você solta elas voltam para a posição normal, são anucleadas, lembra que as hemácias dos mamíferos são anucleadas. Bom, os indivíduos que produzem essas hemácias apresentam a seguinte informação genética. O gene HBA. Esse é o gene saudável, tá? É o gene responsável pela produção de hemácias normais. Mas por causa de alguns processos mutacionais, eu disse para vocês na aula de mutação, que houve uma substituição de um nucleotídeo na sequência responsável pela produção de algumas proteínas, e aí os indivíduos começaram a produzir hemácias foiçadas, tá? E o gene mutado ficou conhecido lá na biologia como HBS, ok? Então houve uma mutação do gene HBA para HBS. Bom, qual foi o resultado disso? Quando a gente estudou as mutações gênicas ou mutações que envolvem os nucleotídeos propriamente dito, eu disse para vocês que a substituição de um nucleotídeo por outro causou na produção das proteínas que compõem as hemácias, compõem a hemoglobina que fica lá dentro, a troca de um aminoácido por outro, lembra? O aminoácido ácido glutâmico deu espaço para o aminoácido conhecido como valina, só conferindo aqui para não ter nenhum tipo de... Exatamente. O ácido glutâmico foi substituído pela valina, ok? Isso causou uma mudança na forma da hemoglobina e, consequentemente, uma mudança na forma da hemácia. Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar o seguinte. Nós temos 2 cópias de um gene, lembra? Uma cópia do gene materno e uma cópia do gene o quê? Paterno. Então, para os indivíduos produzirem hemácias normais, eles precisam de 2 genes HBA. Para eles desenvolverem hemácias foiçadas, eles precisam de 2 genes HBS. Mas existem indivíduos que são híbridos. O que significa isso, professor? Existem indivíduos que têm o gene HBA, que é herdado de um dos pais, e o gene HBS, que é herdado de um dos pais, compondo um genótipo conhecido como HBA-HBS. Esses indivíduos são chamados na medicina como portadores do traço da anemia, tá? Por quê? Em condições normais, eles produzem hemácias assim. Mas se eles forem submetidos a uma baixa tensão de oxigênio, ou qualquer outro evento, por exemplo, desidratação extrema, as hemácias elas passam desse formato normal para o formato foiçado, tá? E aí esses indivíduos podem ter algum tipo de problema. Por quê? Essas hemácias aqui, elas duram menos tempo. Elas duram em média 40 dias. Elas podem se entrelaçar umas nas outras porque elas não são flexíveis, elas não têm elasticidade. E podem formar bolas, tá? Que entopem os vasos sanguíneos, gerando algum bloqueio, interrupção do fluxo sanguíneo e possivelmente morte de algum tecido. Então a coisa é séria, tá? Mas se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, houve uma seleção bem interessante desse alelo aqui defeituoso no continente africano. No continente africano a gente tem muitos casos de malária, tá?
E a malária é transmitida por esse danadinho aqui. É um mosquito e ele ficou conhecido como Anófeles. Perdão. Conhecido como Anófeles. Aqui no Brasil a gente chama de mosquito prego. Anófeles ou mosquito prego. O Anófeles é o transmissor da malária. Muitos casos de malária no continente africano. E a gente observou o seguinte: os indivíduos que apresentam o traço para anemia falciforme, ou seja, apresentam a constituição genética HBA e HBS, eles adquiriram uma resistência natural ao protozoário causador da malária. Ou seja, eles eram picados pelo Anófeles, adquiriam o parasita, mas o parasita não conseguia se desenvolver nas hemácias. Tá? Por N motivos, eu não tenho tempo para explicar todos para vocês, mas saibam que os indivíduos que têm um traço, eles têm a constituição genética HBA e HBS, são naturalmente imunes ao parasita causador da malária, que é transmitido por qual mosquito? Anófeles. Então houve no continente africano e em outras regiões do mundo, onde você tem muita incidência de malária, uma seleção, tá, de um perfil genético diferente. Eu quero mostrar isso para vocês usando um gráfico. Olha só que interessante. Vamos pensar aqui o número de indivíduos da população humana. E aqui a gente vai ver os genes envolvidos. Então fica assim: os indivíduos que são HB, HBA, os indivíduos que são HBS, HBA, e os indivíduos que são HBS, HBS. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem. Então, coloquei aqui o número de indivíduos e aqui nessa ordenada aqui eu coloquei os genótipos, as informações genéticas. O que se percebeu em regiões que têm muita incidência de malária, principalmente no continente africano? Você tem uma seleção, vou colocar aqui de preto bem evidente para vocês verem, uma seleção de indivíduos que têm o genótipo híbrido, os indivíduos que são HBS e HBA. Por quê? Porque esses indivíduos em regiões de incidência de malária não desenvolvem a doença. O parasita infecta as células, mas ele não consegue se desenvolver por N motivos, tá? Então olha só o que está acontecendo aqui. Do ponto de vista genético agora, indivíduos que têm essa informação genética produzem hemácias normais. Mas em regiões de malária, são infectados e acabam morrendo, porque a malária é uma doença muito intensa, mata o indivíduo em um intervalo curto de tempo. O principal sintoma é febre, ok? Os indivíduos que têm esse genótipo aqui, ó, duas cópias do gene mutante, HBS, produzem hemácias foiçadas, hemácias que não são boas, que não têm não realizam uma boa distribuição de gases, podem formar bolas, podem ser destruídas, podem gerar radicais tóxicos, ou seja, matam o indivíduo rapidamente. Esses indivíduos aqui, para eles permanecerem vivos, eles têm que sofrer transfusões sanguíneas recorrentes, tá? Para que eles possam sobreviver. Ou seja, isso aqui é um tipo de herança letal, herança deletéria. Agora, os indivíduos que têm um genótipo híbrido, têm um gene para a produção de hemácias foiçadas e um gene normal, produzem hemácias assim. Só em certas circunstâncias que as hemácias ficam com esse formato. Mas em regiões de incidência de malária, por exemplo, no continente africano, eles se beneficiam em relação aos outros. Ou seja, está acontecendo uma seleção desse genótipo, e a gente vai chamar isso de seleção o quê, pessoal? Estabilizadora, tá? Então, é uma seleção estabilizadora. Quatro pequeno aí não cabe tudo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Gostaram da aula? Depois eu volto com mais informações para vocês, tá? Um abraço.